Quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está em Gênesis, e o capítulo é o capítulo de número 16. Eu espero que essa palavra, assim como falou comigo, possa falar com você. Deus nos deu o tema esse ano sobre crescer de dentro para fora, amadurecer. E, queridos, o tema proposto para esta noite é crescer na adversidade. Crescer na adversidade. Eu fui para o dicionário procurar a definição de adversidade e eu encontrei essa definição que aqui está. Adversidade, caráter do que é adverso, desfavorável, situação adversa, infelicidade, infortúnio, revés. Ou seja, a adversidade é aquilo que nos é contrário. Com certeza, se eu perguntar aqui, quantos já passaram por alguma adversidade, com certeza todos levantariam as mãos, porque tudo aquilo que nos é contrário se torna uma oposição. Tanto é que a Bíblia chama o nosso inimigo de Satanás, que significa literalmente adversário. Por quê? Porque ele se opõe, ele é contra, ele é um oponente. E queridos, nós temos situações adversas que acontecem conosco. E a grande pergunta é: pastor, é possível crescer na adversidade? Sim, é totalmente possível. A história dos homens da Bíblia é a história de homens que venceram as adversidades da vida. Irmãos, todos, literalmente, a história de todos, são homens que venceram seus oponentes, seus adversários, seus desafios, seus obstáculos. Podemos pensar aqui na famosa história de Davi contra Golias. Irmãos, Davi entra para a história diante de uma adversidade. Cenário de guerra, um inimigo gigante, aos olhos humanos, impossível de vencer. E ele acerta a pedrada na testa do gigante. Nós conhecemos a história. O adversário cai por terra junto com toda a adversidade. E Davi começa a crescer e se torna um gigante. E o gigante se torna pequeno. Porque quando Deus está conosco, Ele nos capacita a vencer as adversidades. Poderíamos falar de Moisés de frente do Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás, vindo, com toda a fúria. E o povo falando: e agora, Moisés, para onde nós iremos? O que faremos? Montanha de um lado, mar à nossa frente, montanha de outro, inimigo atrás. E Deus diz: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. E ele toca no mar, o mar se abre, e mais uma adversidade é vencida. Eu poderia citar muitas, mas eu quero conversar com você sobre uma história hoje, de Agar. Agar, ela é uma escrava de Sara. Se ouve pouco falar sobre Agar, mas ela tem um papel fundamental na história bíblica e na história da humanidade. É possível crescer diante da adversidade. E agora, esse texto vai falar de uma adversidade que Agar passa. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, nós precisamos entender o seguinte: quem é Agar? O texto não fala quem é seu pai, não fala quem é sua mãe, não fala quem é sua família, fala apenas da sua nacionalidade. Ela é egípcia. E como que ela vem parar dentro da casa de Abrão? Abrão sai lá de Ur dos Caldeus, ouve um chamado de Deus, e ele vai em direção à terra. Só que chega em Canaã, Deus fala: é essa terra que eu vou te dar, só que haverá fome. Então, o Egito era um império, um grande centro comercial, e havia um recurso no Egito. Abraão desce lá com Sara. Inclusive, a novela de Gênesis da Record está passando, passou por esses dias, esses capítulos. E chega ali, Faraó se encanta por Sara, vem toda uma maldição. Só que eles passam um tempo no Egito, e Abraão sai dali mais rico do que entrou.
Deus o abençoa. E ele sai, então, com vários escravos. Então, nós precisamos entender agora, nesse momento, que a nossa mente sabe o que é funcionário, o que é empregado, o que é diarista, mas nossa mente não consegue saber com precisão o que é um escravo. Então eu vou dizer o que é o escravo nesta época, tá bom? Graças a Deus que a escravatura não existe mais. Mas o escravo, ele era um objeto de serviço. O escravo não tinha alma, não era gente, ele era uma posse. Ele era assim como eu tenho um aparelho de celular, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Na época eu poderia ter um ou vários escravos. Não esquece, direito trabalhista, salário, licença maternidade, auxílios, saúde, enfermidade. Não tinha direitos. Apenas trabalhava, servia. Não tinha voz e nem vez. Esse era o escravo da época. Graças a Deus que houve uma libertação e hoje não é mais assim, tá bom? Não vamos entrar no mérito da questão, né? Porque tem alguns trabalhos que parecem, né, que são escravos, mas vamos para a época. Então surge essa situação. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vou te mostrar uma terra e eu vou abençoar a sua descendência. Conta as estrelas dos céus, contra a areia do mar. É impossível, né? Mas será assim, será numerosa, você não vai poder contar. Então Abraão precisava ter filhos, pelo menos um, para que essa palavra se tornasse real. O tempo passa, Sara não engravida, e um dia Sara tem uma ideia. E aqui Sara cria um conflito desnecessário. Ela quis dar uma ajuda para Deus, ela quis dar uma forcinha para Deus e não deu certo. Você sabia que a maioria dos conflitos, nós que os criamos? A maioria deles, se você está enfrentando alguma adversidade, a maioria deles foram criadas por nossas escolhas e decisões erradas. Então, surge a história de Agar. O texto é Gênesis capítulo 16, eu farei a leitura do capítulo todo e depois vamos fazer algumas aplicações. Ora, Sarai, vocês verão o nome Sarai e Abrão. Por quê? Porque é antes da aliança que eles fizeram com Deus. Eles tiveram chamado, mas não fizeram aliança. Depois que fazem aliança, muda para Sara e para Abraão, tá bom? Há uma mudança nos nomes. Então eu vou citar Sara, Sarai, Abrão, Abraão, são todas a mesma pessoa. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Então, o verso número 2 diz assim: disse Sarai a Abraão. Aleluia. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de te dar filho. Eu tive uma boa ideia, meu amor, uma excelente ideia, né? Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Ela vai gerar filhos e Deus vai cumprir a promessa. Abraão ouviu a voz de Sara, sua esposa, verso número 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Já haviam se passado 10 anos, e os filhos não vieram, e ela resolve então dar uma força para Deus. Ele possuiu a Agar, e ela concebeu, ela engravidou, deu certo o plano de Sara, mas vendo ela que concebera, a Agar agora viu que ela tinha ficado grávida, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aí agora eu vou pedir então, Evaldo, volta para mim na NVI, a NVI tem mais detalhes, dá um entendimento melhor desse texto. Olha só, ele possuiu Agar, ela engravidou, quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então a escrava agora está grávida, né, de Abraão, e ela começa a desprezar Sara. Então Sara disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo.
Coloquei a minha serva em teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Então Abrão diz o seguinte para sua esposa. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que te achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Então Sara maltratou tanto Agar, que essa fugiu. Verso número 7. O anjo do Senhor a encontrou perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E aí o anjo foi bater um papo com Agar. O anjo foi, não sei se Gabriel, provavelmente sim, perguntou a Agar, serva de Sarai, 2 perguntas: de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu, ela só sabia de onde ela vinha. Ela estava sem rumo, sem direção, porque quem foge de conflitos para não resolvê-los fica perdido, irmãos. E ela estava perdida. Então ele disse assim: estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo falou para ela: olha, eu vou te falar uma coisa, o melhor caminho para você é a reconciliação. Deus me mandou aqui para falar para você voltar e se reconciliar com ela. Se humilhe, peça perdão, reconheça que você errou, porque você a desprezou. Aí ela te maltratou, aí você fugiu. Então, ela ouve a palavra do anjo, o anjo continua falando. E sobre o seu filho, eu tenho mais, você não vai abortar não, viu? Você não vai abortar. Isso aí não estava nos planos de Deus, mas a criança não tem culpa de nada. Tá joia? Por quê? Porque, irmãos, segundo estudiosos, teólogos, essa fuga era para colocar um ponto final na gravidez e seguir a vida dela. Mas o anjo disse assim: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. A mesma promessa, por quê? Porque era filho de Abraão. Tá? Mas olha só, e o anjo, e Deus não lhe ocultou nada. Olha só, disse-lhe ainda o anjo: você está grávida e você terá um filho. Você vai ter esse filho, Agar. E você vai dar o nome de Ismael. Diga comigo, Ismael. Porque o Senhor a ouviu em sua aflição. Ismael, o Senhor ouviu a sua aflição. Ismael, deixa eu dizer algo para você que está aqui hoje. Você não veio aqui por um acaso. Você está aqui e eu quero dizer algo para você. Quando nós oramos, se você colocou a sua causa diante do Senhor, Ele ouviu a sua aflição. Amém? Olha só, Ismael, o Senhor ouviu a sua aflição. E aí o próximo verso, já está terminando o capítulo. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Você viverá, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Irmãos, a guerra árabe, judeus, ali, árabe, israelense, ela não tem fim, começou aqui, tá? Porque Ismael, ele dá origem ao povo árabe, Isaac dá origem ao povo judeu. E aí, queridos, olha só essa palavra, tá? Só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar a estabelecer o seu reino. Mas o anjo já profetizou. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o encerramento desse capítulo. Aí ele termina assim, verso de número 14. Por isso, o poço que fica... eu pulei o 13, né? Volta o 13, por favor. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Tu és o Deus que me... Como que era o nome de Ismael? Deus ouviu a sua aflição. Aí ela então dá um nome para o poço. Tu és o Deus que me... Tem algo para dizer para você. Deus não apenas te ouve, como Ele também te vê. Ele te vê e Ele quer te ajudar. E ela diz, a primeira experiência de Agar, ela era uma egípcia, ela não conhecia o Deus de Israel.
Mas ela, vendo a experiência de Abraão com Deus, ela teve a sua primeira experiência com Deus. Eu não sei se você já teve alguma, mas você pode tê-la. Inclusive pode começar hoje. E ela disse assim: uau! Eu vou chamar esse lugar, porque Abraão edificava altares quando ele tinha experiência com Deus. E ela disse: uau! Tu és o Deus que me vê. E ela disse assim: eu vi aquele que me vê. Eu tive essa experiência. Eu vi o Deus que me vê. Eu vi o Deus que me ouve. E Ele está neste lugar. E ela chama aquele lugar o Deus que me vê. E o nome do filho, o Deus que me ouve. E aí, queridos, próximo verso, já está terminando o capítulo. Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi, que significa o Deus, eu vi o Deus que me vê. Verso de número 15. Agar, então, ela teve essa criança e ela deu o nome de Ismael, porque Deus a ouviu a sua aflição. Verso de número 16. Abraão estava com 86 anos. Ele recebe o chamado com 75. Com 86, ele tem Ismael. E a história vai parar por aí. A história de Abraão continua, mas a nossa hoje, ela para por aqui. Queridos, crescer na adversidade. Eu quero fazer algumas aplicações para podermos ir para casa e enfrentar aí uma semana cheia de desafios e talvez de algumas adversidades, mas é possível vencer todos os desafios e vencer todas as adversidades, amém? E é possível crescer na adversidade, é possível sair do outro lado mais fortalecido, amém? É possível. Agora eu preciso aprender, queridos, quem consegue crescer na adversidade? Primeiro, cresce na adversidade quem sabe lidar com os conflitos. Irmãos, os conflitos existem, eles sempre vão existir. Nós aprendemos que alguns conflitos nós criamos. E outro detalhe interessante é que a maioria dos conflitos acontecem em um contexto familiar. Pode olhar na Bíblia, pode olhar na vida, olha no grupo de WhatsApp, né? A maioria dos problemas está no contexto familiar. Às vezes por causa de posições, ideologias, às vezes por causa de posicionamento religioso, às vezes por causa de questões sociais, mas às vezes por causa de divórcio, de separação, às vezes por causa, né, de novos casamentos, é padrasto, é madrasta, é enteado, você não é meu pai, às vezes é o pai que é tão presente ali, tão próximo, mas tão ausente, tão distante, próximo no sentido de viver debaixo do mesmo teto, mas tão distante em saber como estão as coisas, como está o coração do seu filho, da sua filha, como está o coração da sua esposa. Os conflitos, queridos, eles existem, e nós precisamos, cresce quem sabe lidar com eles. Porque, queridos, nós temos uma tendência, isso é do ser humano, de fugir deles. De fugir. Então, esse é um conflito criado por Sara. Ela tem uma ideia brilhante. Olha, já que eu não posso ter filho, eu estou ficando velha, já se passaram 10 anos, os filhos não vieram, tenho um filho com a minha serva, Agar. Outra situação que gera conflito, querido, é não saber lidar com o poder. Você quer conhecer quem é o pastor Marcos? De verdade, dá poder para ele. Esse famoso ditado. Quer conhecer quem é a pessoa que está ao seu lado? Dê poder para ela. O poder às vezes sobe, irmãos, para a cabeça e toma conta do coração e a pessoa muda. Ela começa a se achar melhor que os outros. Começa a achar que é a última Coca-Cola do deserto, o último, né, biscoito do pacote. Começa a achar que tem um sangue azul, que ele está acima dos outros. Uma coisa que esse vírus desses últimos 2 anos me fez refletir, irmãos,
é que ele não escolheu classe social. Ele ceifou vidas de pobres, de ricos, de milionários. Ceifou vidas de pessoas simples. E ceifou vidas de PhDs e doutores por mundo afora. Ah, irmãos, ele veio para mostrar para a humanidade que somos todos iguais, todos limitados. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando de uma escrava, que não tinha voz, que não tinha vez, que não tinha direito, que foi fazer um favor para sua senhora, mas depois que a engravidou, opa, Sara, eu imagino Sara chegando, Agar, prepara uma limonada, está calor, né? Prepara você, a grávida da história sou eu. O texto diz que ela começou a desprezar a sua senhora, não soube lidar com o poder, não soube lidar com essa fama momentânea. Ela entra para a história como a mãe de Ismael, mas isso, ela achou que isso fazia dela, a deixava superior aos outros, e ela começa a desprezar. O problema de algumas pessoas é que depois que conseguem algo, passam a desprezar outras pessoas. O problema de umas pessoas é que depois que conseguem algo, começam a desprezar outras pessoas. Conquista que traz desprezo não é conquista, é fracasso. Conquista que nos torna superiores e melhores que os outros não é conquista, é perca. E ela não soube lidar com isso. Ela se achou em pé de igualdade com a sua senhora e a começou a desprezar. Deixa eu fazer uma pergunta: quem gosta de ser desprezado aqui, irmãos? Ah, pastor, meu prazer. Ninguém, irmãos, ninguém gosta de ser desprezado, mas nós desprezamos às vezes as pessoas. Agora, sabe qual é o problema do desprezo, irmãos? É que o desprezo traz consigo maus tratos. Qual foi a resposta de Sara? Começou a maltratá-la. Ela foi chorar para Abraão. Abraão falou: ó, a patroa é você, se posicione, use a sua autoridade, coloque-a no seu devido lugar. Então, queridos, ela começa a maltratar. Errou também. Vocês conseguem imaginar essa cadeia, essa sucessão de erros? Por causa de uma decisão errada, uma atitude errada, que gera agora um comportamento errado, que a outra pessoa responde, desprezada, responde com violência, e a violência termina em fuga. Que tragédia, que caos. Agora é interessante que essa história de Agar pode ser a sua história, a minha história. E quando eu penso em desprezo, irmãos, eu cuido porque, por muitas vezes, eu tenho uma tendência de desprezar algumas pessoas. No dia a dia, nós estamos tão acostumados, né, irmãos? Os sinais de Dourados, por exemplo, cada sinal é uma pessoa vendendo uma balinha, com a placa pedindo ajuda para comprar leite para os filhos, e nós já abraçamos vários irmãos venezuelanos, haitianos, já ajudamos, já adotamos, já alugamos casas, já imobiliamos casas, já geramos trabalho, mas, irmãos, chega a hora que você ajuda num sinal, você ajuda no outro, chega no terceiro sinal, você fecha o vidro, você não quer nem saber. E Deus falou: cuidado, isso é desprezo. Não é porque você não quer mais ajudar, que você vai desprezá-lo. Não custa ser simpático, falar: hoje não, obrigado, já ajudei ele atrás, Deus te abençoe. Não custa. Não custa, queridos. Nós, às vezes, desprezamos, está no nosso coração. Eu estava agora, sábado, ajudando, terminando de pintar a padaria ali, padaria mineira, o melhor pão de Dourado, fazendo já um merchan aqui. Estava ali pintando, entrou um senhor já, talvez uns 60 anos, e quando ele entrou, não tinha nada pronto, né? A padaria está fechada uma semana em reforma, e ele entrou e eu já procurei alguma coisa para poder dar para ele, porque eu falei: ele vai pedir algum alimento, algum pão. É comum, né, parar gente ali para pedir, nós sempre abençoamos. E aí, queridos, ele entrou, eu estava pintando, cansado,
né? Tinha horário para cumprir. Eu entrei, oi, pois não? Ele falou, olha, vocês estão precisando de padeiro? Eu sou padeiro, salgadeiro, confeiteiro. Eu dei uma olhada de baixo para cima, de cima para baixo. Será? Pensei comigo. Falei, não, tio, não estão precisando de ninguém não. Aí Deus falou, olha que maravilha, você tem uma ilustração novinha para a sua mensagem de domingo. Hipócrita. Larguei o rolo. Viu, tio, é o seguinte, como que é seu nome? No momento nós não estamos precisando, tá bom? Obrigado, mas passa aí, que Deus te abençoe, que o senhor consiga alguma coisa. Passa aí sempre, que vai que amanhã, hoje não precisa, mas amanhã não se sabe. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Pegou sua bicicletinha e foi embora. Irmãos, nós não precisamos desprezar as pessoas. Nós não podemos nos sentir melhores do que os outros, mas nós não podemos também desprezar e muito menos tratar com violência, tratar mal, porque sofremos desprezo. Olha para os trânsitos da vida, para as brigas de trânsito. Tudo começa por causa de um desprezo. Barbeiro, tem seta não, tirou a carta por correspondência. E aí a pessoa revida do outro lado, irmãos, e acaba em violência e acaba às vezes em morte. Crescemos quando aprendemos a lidar com conflitos. E deixa eu dizer algo para você, a maioria absoluta dos conflitos podem ser evitados. Por isso que a Bíblia diz, mulher, é a mulher sábia que edifica a casa. A tola gera conflito e se derruba com as suas próprias mãos. Conflitos podem ser evitados, devem ser evitados. A Bíblia diz para todos nós, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Conflitos podem ser evitados. Mas aqui há um conflito. Ela foge, ela sai sem rumo, sem direção. Irmãos, para onde uma escrava vai? Não tem FGTS para sacar, não tem direitos trabalhistas, não tem férias, não tem poupança, não tem dinheiro guardado debaixo do colchão, não tinha salário, não tinha nada. Longe do seu país, sem pai, sem mãe. Ela vai viver errante num deserto. E eu me lembrei de uma história que aconteceu há mais de 15 anos atrás. Eu morava ali na região, cresci na região do Quarto Plano, Campo Dourado. Ali tem um posto entre esses dois bairros e tem uma borracharia. E um dia eu fui na borracharia encher o pneu da bicicleta, e aí estava uma pessoa trabalhando ali, uma cara de pessoa muito sofrida, e atendendo um outro cliente. Esse cliente falou, nossa, Dourados mudou, rapaz, faz mais de 20 anos que eu não passava por aqui. E eu entrei na conversa ali, né, enquanto esperava, falei, rapaz, faz tempo, hein? Você mora onde e tal? Por que você não faz? Por que faz tempo que você não passa por aqui? Ele falou, não. É que eu, quando saí de casa, eu vim trabalhar aqui em Ponta Porã. Então, sempre passava por aqui. Não tinha esse bairro, não tinha aquilo outro, tal. E aí a gente conversando, aí o borracheiro falou para ele, você saiu de casa com quantos anos? Ele falou, 18 para 19. Então, você saiu tarde. Porque eu saí com 12 para 13 anos. Eu olhei, irmãos, 12 anos é uma criança. Quantos anos você tem, Tony? 14, olha aí, bebezão, 14. 12 anos tem que brincar de carrinho, irmão, soltar pipa. Quantos anos o Pedro tem? Quanto? 10, olha aí. 12 anos. Aí eu falei, mas por que tão cedo? Ele falou, para não ter que matar o meu padrasto. E aí, queridos, ele já aparentava ter, talvez, seus 30 anos. Eu falei, mas isso aí faz tempo, né? As coisas devem ter se resolvido. Pelo jeito já passou bastante tempo. Ele falou, resolvido? Deixa ele cruzar meu caminho hoje, para ele ver o que acontece com ele. Sabe o que é isso, irmãos? É um Agar errante no deserto.
foge dos conflitos, mas não os resolve. Conflitos, irmãos, eles devem ser evitados, se ocasionados, devem ser resolvidos. Quem cresce, pastor, na adversidade, quem sabe reconhecer que errou, as palavrinhas poderosas, que têm poder de resolver conflitos, que eu cito em todo casamento: errei, me perdoa, te amo. Errei, me perdoa, te amo. Cresce quem tem a capacidade, a coragem de usar essas palavras: errei, me perdoa, eu te amo. E Deus, Ele manda o anjo para resolver conflitos, irmãos, e Ele dá a receita da solução de todo e qualquer conflito. Volta, se humilha, reconhece que errou, pede perdão e pede uma nova oportunidade. Porque o problema, irmãos, é que muitas vezes assim, não, você que errou. Não, foi você. Você que começou, mas você gritou, você falou mais alto. Não, foi você. É assim que começa, irmão. Ninguém baixa a guarda. Ninguém dá o braço a torcer, ninguém reconhece. Todo mundo quer ser o dono da razão, e o anjo está falando, ó, a receita está aqui: volta, humilha, pede perdão. Você vai para onde, mulher? Você vai criar esse filho? Como? Ah, mas eu não vou ter esse filho. Vai sim, porque Deus vai fazer dele uma grande nação também. Deus vai abençoá-lo, mas para isso você precisa voltar. Cresce, quem sabe reconhecer que errou, quem sabe pedir perdão, quem se humilha e pede uma nova oportunidade. É assim, irmãos, esse é o crescimento bíblico. Jesus disse, olha, quem quiser ser o maior aqui no meu reino, seja o menor, seja o servo de todos. É assim, irmãos, a Bíblia diz, nós acabamos de ler no começo do culto, lembra? Né? Ele se humilhou, sendo Deus, esvaziou-se, assumiu forma de homem, como homem, assumiu forma de servo, como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí entra aquele velho ditado, estão empolgados lá fora, né, irmão? Entra aquele velho ditado bíblico: os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então, queridos, esse é o caminho. O anjo dá a receita. Ela obedece e volta. Cresce na adversidade quem tem coragem de voltar para recomeçar. Você acha que foi fácil para ela voltar, irmãos? Você acha que foi fácil para ela se humilhar? Mas ela fez isso. Ela não tirou o filho, ela não abortou o plano de Deus. O plano, na verdade, não era plano de Deus, mas a criança não tem culpa de nada. A criança não tem culpa de nada. Deus falou, não vai comprometer a vida, ela é inocente. Vocês criaram um conflito, vocês resolvam. Cresce na adversidade, irmãos. Quando entendemos que não é fácil, mas que é possível e é recompensador. Amém? É possível e é recompensador. Crescemos quando temos uma experiência com Deus. Aqui a chave vira. Aqui a chave vira, irmãos. Agar não tinha pai, não tinha mãe. Se tinha irmãos, ela não sabia onde estava. Nem ela sabia onde estava, porque não havia bússola, não havia GPS, não havia mapas. Ela sabia que ela estava longe do seu país, uma terra estranha, no meio de um deserto. Ela estava sem rumo e sem direção. Mas Deus ouviu a sua aflição. Mas Deus ouviu o clamor do coração de uma órfã. Ah, irmãos, Deus tem uma queda por órfãos. Deus tem uma queda pelas viúvas. Deus tem uma queda pelo desamparado. Ao ponto de dizer na Bíblia, eu sou o pai do órfão. Eu sou o marido da viúva.
Eu sou o ajudador dos desamparados. Irmãos, Deus sempre fica do lado do desprezado. Mesmo quando, muitas vezes, ele está errado. A pessoa foi desprezada, Deus compra essa briga. Deus acha injusta essa covardia, às vezes, do maior desprezar o menor, do mais poderoso desprezar o mais fraco. Deus tem essa queda. E ela tem uma experiência que vai mudar a sua vida. Um anjo vem falar com ela. Irmãos, nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que poucas vezes os anjos entram em ação. Raras vezes. E se um anjo entra em ação, é porque aquela questão é uma questão muito especial, muito importante. Muito. E aqui está um anjo do Senhor conversando com Agar. Agar, Deus ouviu a sua aflição. O anjo batizou o menino, deu o nome. Falou, olha, você não vai abortar não, hein? Ismael. Porque para o judeu, irmãos, para o povo judeu, os nomes têm significados. Deus ouviu a sua aflição. Amém? Ah, irmãos, como é bom saber que Deus nos ouve. Deus nos ouve. Talvez você entrou aqui e as coisas não estão saindo como você planejava. Eu quero já chamar o pessoal do louvor para nós orarmos. Talvez você esteja orando e achando que a sua oração não está passando do teto. Talvez você esteja conversando com o esposo, com a esposa, e ninguém te entende, ou aparentemente ninguém te ouve. Talvez você esteja fazendo terapia, e eu não tenho nada contra, mas às vezes a impressão que dá é que aquelas palavras são jogadas ao vento. Mas eu quero dizer para você que nesta noite tem alguém aqui que te ouve. E o anjo está dizendo, olha, Deus te ouve. E sabe por que Deus ouve? Sabe por que, irmãos? Porque Ele tem ouvidos. E aquela palavra entra no coração de Agar. E ela entende, irmãos, o princípio que mudou a minha vida e a vida de muitos cristãos quando entendido. Que nós somos quase 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Esse número é incalculável. E Deus consegue identificar a sua voz. Algumas crianças estão correndo lá fora, gritando, meu filho deve estar no meio delas. Ah não, está ali atrás. Olha, irmãos, milagres acontecem. Mas se alguma criança chorar, se cair, machucar algum dedinho, a mãe na hora sabe que é o seu filho. Na hora, opa, eu conheço esse choro. Eu vou ver o que aconteceu. Deus é essa mãe. É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que se revela como Pai, do começo ao fim das Escrituras. Quando vai falar do seu amor, Ele compara o amor de mãe. Ele diz, pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode. Ainda que esse absurdo aconteça, eu não me esquecerei de você. Para Abraão e para Sara, Agar era simplesmente uma escrava. Para Deus era uma alma valiosa. Talvez você esteja pensando que você não tem valor nenhum para Deus. Quero dizer nesta noite que para Deus você tem muito valor. Muito. E Ele ouve a sua aflição. Mesmo quando ninguém ouve.
Só que ele apenas não ouve, mas ele também vê. E isso mexe com Agar. Isso mexe com Agar, irmãos, e ela entende que ela pode crescer na adversidade. Ela entende que voltar não é um retrocesso, uma humilhação, não é uma derrota. Pelo contrário, é um ganho, é um recomeço. Sempre há tempo de recomeçar, de avançar, de reconstruir, de escrever uma nova história, sempre. E ela diz: Deus me viu aqui, no deserto. Deus me enxergou aqui no meio do nada. Deus me vê. E ela tem uma experiência, ela diz: eu vi o Deus que me vê. Eu não sei se você viu, eu não sei se você sentiu, mas o Deus que te vê e o Deus que te ouve está aqui hoje. Ele quer te abençoar. Ele quer te ajudar a não abortar os seus sonhos, seu futuro, a não sair errante. Ele quer ajudá-lo a resolver os conflitos, por mais complicados que esses pareçam. Ele quer nos ajudar. E eu quero orar com você. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. O Mateus vai cantar essa canção, essa linda canção, que fala de se humilhar, para que Ele nos exalte ao seu tempo. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, me inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha voz, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar. Vou me entregar totalmente. Teu toque. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso
Meus ouvidos ao meu clamor, mas vale dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero dizer que Deus vê. Ele viu aquela afronta, viu? Que você injustamente sofreu. E que causa dores até hoje. Mas Ele vai arrancar, em nome de Jesus, pela raiz, todo sentimento, em nome de Jesus, todo sentimento de maus tratos, indevidos, em nome de Jesus, de sobre a sua vida, de sobre a sua casa, a sua família. Ele viu, Ele viu. Ele está te vendo, está ouvindo a sua aflição, e Ele não quer que você fuja e viva no deserto. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração. Diga comigo assim, se você assim o desejar. Diga assim: Pai, nesta noite eu ouvi que é possível crescer diante das adversidades. Senhor, torna isso possível. É possível resolver e evitar conflitos. Me dá sabedoria para isso. Senhor, eu também ouvi que eu preciso me humilhar, reconhecer que eu errei, para resolver alguns conflitos. Eu sei que não é fácil, mas se esse for o caminho da cura, da libertação, se isso me trouxer paz, eu quero pagar esse preço, porque o Senhor Jesus, sendo Deus, se humilhou até a morte de cruz, e o Senhor o exaltou. E eu sei que se esse for o caminho, eu também vou me humilhar, para que o Senhor me exalte, para que o Senhor me dê paz, para que o Senhor resolva os conflitos, porque eu quero viver em paz, eu quero dormir em paz, eu quero ter uma vida abençoada e feliz. Mas eu também ouvi que isso só foi possível porque Agar teve uma experiência pessoal com o Senhor. Senhor Jesus, eu quero ter essa experiência pessoal com o Senhor. Não é uma experiência religiosa, é uma experiência pessoal que me transforma, que me liberta, que me restaura de dentro para fora. Essa experiência deixa tudo melhor, deixa a vida mais leve, devolve um sorriso e coloca uma esperança no coração. Senhor, nesta hora eu oro pelo meu lar, pela minha casa, pela minha família, porque muitos conflitos nascem nesse contexto familiar. Senhor, guarda minha casa de conflitos. O meu lar e a minha família não é uma área de guerra, mas é um campo de paz.
é um lugar de paz, é um lugar de delícias, é um lugar de prazeres, de diversão, de alegria, de realização. E eu quero viver assim, nesse contexto de paz e de alegria. E diante das adversidades da vida, eu não quero afundar, mas eu quero crescer. Eu quero entender que o Senhor está comigo, que o Senhor me capacita, que o Senhor me fortalece, que é o Senhor que me levanta. Por isso eu oro, nesta hora, peço discernimento, sabedoria, para evitar todos os conflitos, e para viver uma vida abençoada e feliz. Assim eu oro, te agradeço, te glorifico, pela tua palavra, por esta noite, por estarmos neste lugar, glorificando, exaltando e bendizendo o teu nome. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus, o nome mais precioso, mais poderoso e mais lindo que existe. Assim eu oro, te agradeço, te aplaudo e glorifico o teu nome, em nome do Senhor Jesus.